Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Blenda e eu sou acadêmica do terceiro semestre de Relações Internacionais. Recentemente eu fiz a leitura do livro O que é Política, da Hannah Arendt, então decidi aqui trazer para vocês as minhas impressões sobre esse livro, mas principalmente o conteúdo desse livro. Então vamos lá. O livro, a parte 1 como um todo, ela busca o sentido da política. É óbvio que a política de hoje não é aquela política lá da Grécia Antiga. E a Hannah faz questão de trazer isso à tona. Então vamos começar com uma frase. A política baseia-se na pluralidade dos homens. Por que pluralidade? A política existe porque nós somos diferentes, mas nós temos objetivos em comum. Então, a forma de organizar os nossos objetivos em comum é através da política. Depois a Hannah fala sobre o preconceito com a política. Esse preconceito é devido ao contexto que ela escreveu. Ela escreveu isso no final do século XX, aquele século que estava mostrando as consequências da guerra. As pessoas não estavam satisfeitas com a política daquele tempo, então elas começaram a criar um preconceito. E algo muito interessante é a gente chamar a política de coisa. O que você chama de coisa? Pensa comigo, o que você chama de coisa? Vamos supor que você é de humanas, e você fala coisas exatas. Você sempre vai falar de coisas, aquilo que está distante de você, aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe dar nome. Então, você sempre vai botar a política como coisa quando essa política não tiver a ver com você. E as pessoas daquela época, em sua maioria, via a política como uma coisa, como algo distante delas. Elas não se viam enquanto seres políticos, porque naquele período de estados tão totalitários, eles não viam que eles realmente tinham poder de escolha, poder de ser ouvido, como era feito na Grécia Antiga, que as pessoas tinham esse poder de falar, poder ser ouvido nas praças públicas e assim fazer a democracia, a política para os cidadãos, é claro. E assim que a política foi descoberta como poder, esse direito deixou de ser tão simples assim como ir numa praça, entendeu? Outra coisa que ela fala sobre a política é que a política, a partir do momento que você tem um preconceito com ela, você não está agindo em juízo. O preconceito, ele está sempre entrelaçado ao passado. Só porque uma vez que o seu estado entrou em guerra, você sempre vai entender que ele vai usar a política para entrar em guerra de novo quando ele estiver insatisfeito. Então era assim que as pessoas estavam pensando e tinham preconceito com a política, achando que política era ruim, era uma coisa, era distante delas. E algo muito interessante que eu gostei também no livro da Hannah é que ela joga logo: o que é política? Qual o sentido da política? E ela diz logo: o sentido da política é liberdade e vida, mas foco na liberdade. E você continua lendo porque você quer entender. Por quê, né? Se a gente tem tantas leis que nos prendem, por que o sentido da política é liberdade? A política interna, ela é baseada na vida. Então, aqui no Brasil, o que vai se preocupar a política? Em preservar a nossa vida, mas a Hannah diz que a vida não é simplesmente você estar vivo, você respirar, mas você ter o bem-estar, você ter planos na sua vida, você ter objetivos, é você viver com qualidade. Isso me lembra muito Kant, que inclusive a Hannah conversa com Kant, não diretamente, mas que os pensamentos de Kant ela traz para o seu livro. E Kant tinha uma frase assim: não é sobre ter vida, mas ter vida com qualidade. E isso é algo que a Hannah Arendt também defende nesse livro. Antes de aprofundar, a Hannah faz aí um parêntese para falar sobre a hipocrisia que a política se tornou. Porque assim, o Estado político, o Estado-nação, ele tem um monopólio legítimo da força. E aquele monopólio legítimo da força, ele justamente limita a sua liberdade e ele pode ameaçar a vida, certo? Então é por isso também que as pessoas acabaram criando esse preconceito da política, como se fosse algo ruim, e não para o bem-estar delas. Um ponto positivo também que ela fala é que a política mudou. Tá, ela mudou, mas não foi só para coisas ruins, porque agora nós temos a emancipação das mulheres e a emancipação da classe operária. Agora essas classes têm voz, né? Que bom. Depois ela fala sobre o governo
constitucional. Os governos, eles têm que seguir a Constituição, certo? E cabe a nós, porque nós também somos políticos, limitar até onde deve ir a força desse governo. Nós podemos controlar isso. Nós temos força para isso. Ela diz que você dizer que poder e força são iguais é uma ilusão, porque o poder está muito ligado à nossa maioria. Se for nossa maioria lá manifestar, não estamos gostando disso, nós temos poder para isso. E a força, ela tem mais a ver com a minoria. Se aquele governante diz, não gostou, eu tenho como botar meus exércitos para impedir a manifestação de vocês. Então, é assim que tá funcionando a política. Algo que eu achei um tanto cansativo no livro da Hannah foi ela falar sobre a questão dos cristãos. Ela começa o livro com uma analogia bem bíblica e depois ela fala algo que é um pouco mais relevante sobre os cristãos que não se envolvem mais com a política, porque a política é uma relação de homem com homem e não homem com Deus. E ela acaba fazendo a relação que hoje a igreja precisa da política e um dia a política já precisou da igreja. Quando a igreja católica tinha a política em suas mãos, o poder em suas mãos, e hoje não é mais assim. A Hannah deixa claro também que a guerra foi uma continuação da política. Sim, foi por iniciativa lá dos políticos que comandavam a política externa. E com a bomba atômica, a humanidade viu a sua existência ameaçada. Algo muito brilhante que a Hannah põe, que é algo que parece óbvio, mas a gente não para refletir nisso até ler, é sobre a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o homem se sentiu dono do mundo, dono da natureza. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso produzir o que eu quiser, quanto eu quiser, e agora eu tenho controle de tudo. E esse pensamento mais renascentista, é claro que ele deu um impulso o homem se colocar no centro do universo e fazer o que bem entende, e essas políticas totalitárias que resultaram em guerras, na Segunda Guerra Mundial mais especificamente. E a humanidade daquela época já não desconfiava, acreditava mesmo que poderia ter uma terceira guerra mundial. Era uma humanidade assustada. A Hannah diz que embora a política seja um meio para alcançar liberdade, vida, enfim, ela tem pecados como a destruição, a escravidão e as mortes. Então, política, realmente, quando se encaminha para uma guerra, ela acaba pecando. Daí a Hannah diz o que seria uma guerra mais justa. Seria aquela guerra de Troia, que foram os gregos e os romanos, porque eles se viam como povos gêmeos, povos irmãos, povos que tinham coisa em comum. Então eles não precisavam humilhar, não precisavam destruir. Algo muito relações internacionais que a Hannah também fala é sobre a lei. A lei, ela serve para você respeitar as fronteiras. Dentro de cada fronteira diz. Temos a nossa Constituição e quando você vai contra uma lei é como você se deslocar de fronteira. Então, as pessoas estavam com aquele sentimento mais nacionalistas. Você não ia querer desobedecer a lei. Porque se você desobedecer a lei, nós temos a justiça. E a justiça é a coisa violenta. Foi assim que ficou conhecido. Vou fazer isso, o que vai acontecer? A coisa violenta. O que vai acontecer? Eu vou sofrer uma penalidade. A gente não entende, vai ter a justiça. A gente vai entender como uma coisa ruim. Outra coisa que conversa muito com o Kant é sobre a política externa dever buscar tratados para viver em paz, para fazer acordos e evitar a guerra. E apesar de eu ter detestado ler esse livro pela complexidade da Hannah, eu achei muito brilhante também a forma como ela faz a gente quebrar a cara com algumas coisas que a gente admira tanto, por exemplo, as revoluções. Marx dizia, as revoluções são a locomotiva da história. Você pensa, brilhante, mas o que seria uma revolução? É uma disputa de força, assim como uma guerra. Ninguém faz revolução sem medir força, sem medir poder. E tem uma frase muito bonita que Kant fala e que vai encerrando a parte 1 do livro da Hannah, nada poderia acontecer numa guerra que tornasse impossível a paz posterior. Então, gente, o livro da Hannah Arendt, se vocês forem ler, ele é um livro complicado porque é uma linguagem um pouco mais rebuscada, é uma linguagem não muito do cotidiano
E são pensamentos filosóficos que você realmente vai parar um trecho e ter que pensar. E porque é uma leitura que realmente vai abrir a sua mente e ela tem muitas coisas brilhantes a dizer. E apesar de ser cansativo, vale muito a pena. E por isso que eu queria trazer esse vídeo pra vocês, né? Quero continuar trazendo de tudo que eu leio, até porque às vezes eu leio e esqueço, tem que reler. Nesse vídeo até eu vou usar de revisão. Eu espero ter ajudado, caso você queira entender um pouco mais sobre esse livro, sobre Hannah Arendt, sobre a política, enfim. E me acompanha lá no @diplomigos, que eu tô sempre compartilhando minha vida acadêmica, motivação. Se você gostou, não esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijo!